A paz do Senhor, povo de Deus, tudo bem com vocês? Como vocês estão? Gente, hoje eu quero testemunhar para vocês algo bem incrível que aconteceu, bem forte, né, da parte de Deus. Em uma igreja que uma vez, há uns anos atrás, uns 5 anos, acredito atrás, eu fui visitar com meu marido numa vigília que ia ter. E aí ia ter um casal lá que ia cantar, pregar, e eu queria ver como que era assim, pessoalmente, também queria participar da vigília, né? Então, meu marido, a gente ainda não tinha filhos e tal, então era bem mais tranquilo para participar destas festividades, digamos assim, né? Vigílias no caso, assim, né? Essas buscas a Deus. E aí eu fui lá nessa igreja e depois que acabou a pregação, os louvores, tudo, o pastor da igreja, ele começou a ficar 1h30, 2 horas entregando profecia para o povo. E teve uma profecia que foi bem específica, onde deu para notar que não era Deus, sabe? Simplesmente porque ele apontou para um casal que tinha filhos, aí o casal, ele falou, né, que iria ter mais um filho, e aí o casal fez uma cara assim de, poxa vida, sabe? De que não tinha gostado daquela profecia. E aí ele mudou a profecia. Ele falou que, mas que na verdade Deus estava dando um livramento para eles, que ia vir muita prosperidade para a vida deles, coisas do tipo assim, sabe? Deu para ver que ele se embabacou ali, porque viu a cara deles de descontente e quis mudar para agradar aquelas pessoas. Assim, foi o que eu senti, né, no meu espírito. Quando eu vi ele falando aquelas profecias. Tinha muita gente recebendo as profecias dele, chorando e tudo. Então, né, parecia muito ser um mover muito espiritual. Mas tenham cuidado, gente. Tenham muito cuidado, principalmente com igrejas, né, neopentecostais, porque nem tudo que a gente vê ali é realmente unção verdadeira de Deus. Nem tudo que vem dali tem fundamento bíblico. Né? Então leiam as escrituras. Você que é cristão, você já leu a Bíblia inteira? Você já leu? Então, se você nunca leu a Bíblia inteira, você é alvo bem mais fácil de engano. Então você tem que cuidar muito, muito mesmo. Eu até digo para vocês, se não consegue mais ler, às vezes tem problema de vista ou não consegue entender direito, coloquem no YouTube, coloquem em algum aplicativo a Bíblia falada, né? Com alguma voz de alguma outra pessoa, e para vocês escutarem a Bíblia. E tem versões dela mais fáceis, tem linguagens atuais dos dias de hoje, tem um linguajar mais simples, então que as pessoas realmente conseguem entender um pouco mais, para que a gente venha, sabe, não cair em enganos de homens, de fábulas humanas, tudo bem? Esse vídeo é realmente um alerta e um testemunho. Continuando ali dessa igreja, aí eu saí daquela igreja um pouco pensativa, né? Mas, antes de acabar o culto, esse pastor entregou uma profecia para o meu marido, falando que era para ele dar a maior quantia de dinheiro, a maior oferta que ele pudesse dar para aquele casal de pregador e cantor ali que estava na igreja, porque Deus ia abrir uma porta muito boa para o meu marido. Essa porta nunca se abriu, meu marido deu uma oferta generosa, de acordo com as nossas condições, claro, né? Mas na nossa época era um bom dinheiro, né? E eu senti que foi algo somente da parte carnal, né? A Bíblia chama de carnal e diabólica, porque tudo que vem da carne, né, tende para o mal, é pecaminosa, são as obras da carne, né? Não são obras do Espírito. Então, esse pastor fazendo isso, eu acredito que a intenção dele ali por trás era, como posso dizer para vocês, massagear aquele casal ali, sabe, que estava ali, porque aquele casal estava começando a ficar, digamos que famoso nesse meio gospel. Eles estavam virando meio que artistas gospel já, sabe? Então eles estavam trazendo muita gente para a igreja, entende? Muitas pessoas para as igrejas, sabe? Por isso que ele estava começando a até convidar esse casal para ir lá. E depois de um tempo assim, até esse ano, meu marido, a gente passou por essa igreja, e aí eu levantei a minha mão assim, né, e, tipo como profetizando, e falei: Deus, se essa igreja estiver, né, realmente na carnalidade, estiver em pecados, em coisas ocultas que o Senhor não se agrada, eu profetizei nesse sentido, mais ou menos assim, eu profetizei que essa igreja fecharia, que ela não permaneceria de pé. E foi feito, meus amados irmãos. Deus, ele é fiel. E essa igreja, depois de muitos anos de atuação, de muito tempo já, sabe assim,
todo mundo ali indo naquele culto, muita gente, uma igreja grande, ela realmente fechou. Então eu tô aqui compartilhando com vocês esse testemunho, que é para vocês verem que Deus, ele é fiel e de Deus não se zomba. Então tudo que o homem plantar, isso ele colherá. Então a gente tem que vigiar, né, em tudo que a gente for fazer, o lugar que a gente frequenta, as igrejas que a gente vai, né, ver se é uma igreja bíblica realmente, que se compromete com a verdade, ou se é uma igreja que só está pensando, né, na oferta, como que é a vida do pastor. A gente não deve estar nos lugares para analisar, né, tais coisas, mas, querendo ou não, é necessário que a gente esteja numa igreja que o pastor, ele tem uma conexão assim, né, boa com Deus, seja um homem íntegro, um homem direito, né, reto diante de Deus. Então não vai ser perfeito, claro, nenhuma igreja as pessoas são falhas, nós somos seres humanos, mas gente, tem coisas que não tem, né, como a gente não vê, né? Então cuidem, vigiem, escolham igrejas bíblicas, igrejas com mover de Deus, mas com mover verdadeiro, genuíno, amém? Então esse foi mais um alerta para vocês e um testemunho de que de Deus não se zomba, Deus não se deixa escarnecer, amém? Então um beijo no coração de vocês, fiquem com Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, então temam a Deus e vocês andarão em caminhos de vida, amém? Um beijo no coração, já mandei, né? E até a volta do nosso amado Jesus Cristo.